No tutorial de hoje nós vamos explorar duas barras importantes que estão disponíveis em algumas janelas aí que fazem parte de cada interface que utilizarmos aqui junto ao Blender 3D. Como nós estamos utilizando a interface denominada Layout, que é a padrão, ela traz essa janela principal. É essa janela que eu vou usar como referência para explicar a vocês as barras. No caso da 3D View ou Vista 3D, nós temos duas barras, uma que vem aqui inicialmente já ativa, que é denominada barra de ferramentas ou toolbar. Cada ícone desse aqui que nós ativarmos, nós estamos selecionando uma ferramenta para fazermos o nosso processo de uso junto aos objetos que compõem o nosso projeto. Porém, aqui na direita, nós temos uma barra que ela vem oculta. Trata-se da barra de propriedades, que nós chamaremos de barra N. Por que barra N? Porque quando nós usamos a tecla N de navio, nós conseguimos ativar essa barra. Essa barra, a priori, ela vem com três guias: Item, Tool e View. Essas duas guias aqui embaixo que eu estou utilizando são guias de complementos que eu acrescentei junto ao programa. Então não foquem a atenção por enquanto para essas duas janelas. Nós vamos focar para a guia Item, Tool e View. Para poder fechar a barra, eu posso usar N de navio novamente. Ou seja, N eu ativo, N eu desativo. Outra forma de ativar as barras é clicando nas setinhas que estão aqui no canto, que pode ser o direito ou esquerdo. Quando eu clico aqui, eu abro a janela. Porém, para poder fechar essa barra, eu também posso encostar o cursor bem no cantinho entre a 3D View e a barra, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo aqui, nesse caso, para a direita. Aí eu fecho essa barra que está aqui à direita. Outra forma de ativar ou não ativar essa barra é aqui no cabeçalho da janela principal, na opção View. Se vocês repararem, eu tenho aqui Toolbar, que é a barra de ferramentas, e o Sidebar, que é a barra de propriedades, chamada barra N. Vocês vão ver que eu tenho aqui a tecla de atalho. Quando eu ativo aqui, eu habilito a barra. Se eu vier aqui novamente e desabilitar, eu desativo a barra. Voltando a nossa atenção para a barra esquerda aqui, que é a Toolbar ou barra de ferramentas, vocês vão ver que eu tenho ícones que eu posso clicar para ter determinadas ações junto à nossa cena. A exemplo do Select Box, que é a ferramenta de seleção, o Cursor, que é onde nós vamos ativar o clique esquerdo do mouse para deslocarmos o cursor. E é nessa posição em que o cursor se encontra que nós podemos adicionar objetos junto ao nosso espaço de trabalho. Para poder voltar o cursor para o centro, eu tenho como usar aqui o atalho Shift mais a tecla S, onde eu abro um menu chamado Snap. É aqui que a gente coloca o cursor de volta à posição desejada. Então eu quero que o cursor volte para o centro aí da área, eu uso essa opção Cursor Toward Origin. Cursor já aqui na origem, eu posso ativar agora selecionando o objeto, só que para selecionar eu tenho que utilizar a opção de seleção, caso contrário eu vou apenas deslocar o cursor. Então selecionando o cubo com a ferramenta de seleção ativa, eu vou vir aqui ativar o Move, que são aquelas setinhas que vão me permitir deslocar o objeto de acordo com a coordenada que é representada aí pelas setas coloridas. No caso, o azul é Z, o verde é o Y e o X é o vermelho. Se eu mudar aqui para o Rotate, eu tenho círculos que vão me permitir eu rotacionar o objeto de acordo com a coordenada. Eu tenho também as setas de pontas quadradas que vão permitir eu redimensionar o objeto de acordo com a coordenada. E tenho o que nós chamamos de ferramenta universal, que é o Transform, onde abrange tudo: escala, rotação e reposicionamento do objeto na área. Bem, nós temos aqui, além dessas duas ferramentas, mais duas que estão aqui embaixo, que nós não vimos ainda. Quando clicamos no Annotate durante alguns segundos, vocês vão ver que eu tenho 4 ferramentas aqui pertinentes a essa ferramenta da barra. Então, quando eu uso o Annotate, a ponta do cursor ela se transforma aqui em um objeto com o formato de um lápis. Então eu posso simplesmente pressionar o botão esquerdo, movimentar e fazer um desenho qualquer aqui na área. Esse desenho aqui, o traçado dele é definido a partir dessa opção que fica aqui na barra de propriedades da ferramenta. Vocês vão ver aqui em Annotation que eu tenho a cor que eu estou utilizando. Porém, se eu quiser utilizar aqui uma cor diferenciada, eu posso mudar a cor desse traçado aí que eu fiz clicando nessa caixinha de cores. Aqui eu posso definir materiais específicos
para cada cor que eu queira dar o traçado. Então veja que a anotação aqui está sendo utilizada a anotação verde. Então se eu quiser fazer um traçado diferenciado, eu posso clicar no sinal de mais. Eu aqui tenho a opção de fazer uma outra cor de traçado. E ele dá um nome a cada traçado que eu ativar aqui. Então aqui no Note, que é a sequência do primeiro, eu posso clicar, definir aqui uma cor, por exemplo, vermelha. Quando eu traçar agora, eu tenho um traçado diferente do nosso recurso de anotações aqui na área de trabalho. Se eu quiser criar outro traçado aqui junto à área, eu posso vir aqui novamente, criar uma terceira forma de material e nesse caso aqui eu posso usar o azul. Posso vir aqui e clicar. Aqui agora eu posso também fazer com que o traçado ele seja mais grosso. Veja que o último traçado que eu fiz, ele foi mais fino ou mais grosso a depender da quantidade de pixels que eu coloquei aqui ó, na área. Então, essa é uma ferramenta bem interessante. Se eu quiser apagar os traçados que eu fiz, eu posso vir aqui em menos, clicar e eu vou apagando cada um. Outra forma de apagar aqui o traçado, eu voltando na ferramenta, vocês vão ver que eu tenho aqui essa ferramenta Annotate Eraser. Quando eu clico, ele vai se transformar em uma ferramenta como se fosse uma borrachinha. Clicando o botão esquerdo do mouse, essa ferramenta vai ter um diâmetro de ação para apagar. Esse diâmetro, enquanto eu estiver pressionando o botão esquerdo do mouse, eu posso controlar com o scroll para cima ou para baixo para diminuir ou aumentar a ação da borracha. E aqui agora eu posso apagar o traçado que eu fiz. Tem outras ferramentas aqui, Annotate Line. Aqui eu posso pressionar o botão esquerdo e criar linhas de um ponto para outro. Linhas independentes. Se eu quiser usar a borracha, Annotate Eraser e apago os traçados que eu fiz. Eu posso também utilizar outra ferramenta que é o Annotate Polygon. Aqui eu posso, dando cliques, clicando a partir do segundo ponto, dando cliques eu consigo fazer figuras poligonais. Se eu quiser apagar, posso usar a ferramenta Eraser e vir aqui apagar os traçados que eu desenvolvi. Para sair da ferramenta, eu posso clicar em outro ícone ou posso mudar a opção. Nesse caso, eu vou mudar a opção aqui para a outra ferramenta, que é a ferramenta de medida. O Measure, se eu aproximar aqui, é uma ferramenta para nós medirmos de 2 ou mais pontos aqui na área de trabalho. Então, quando eu ativo essa ferramenta aqui, eu posso clicar o primeiro ponto, pressionar o botão esquerdo, arrastar e soltar o mouse num segundo ponto. Veja que ele me dá uma medida do primeiro até o segundo ponto onde eu soltei o mouse. Essa medida está estabelecida aqui na opção em metros. Se eu quiser fazer uma outra medida, eu posso simplesmente clicar em outro ponto, arrastar e soltar no outro ponto que eu queira. Eu tenho uma outra medida aqui sendo apresentada desse ponto até esse ponto aqui embaixo. Porém, se eu clicar no segundo ponto com o botão esquerdo, eu tenho como movimentar o segundo ponto para ter uma outra medida qualquer aqui na área. Para apagarmos essas medidas, eu posso usar a tecla X com ela selecionada. Clicando em cada medida dessa, o cursor vai se transformar nesse pequeno alvo aqui. Eu seleciono a medida e uso a tecla X para apagá-la. Então, essas ferramentas aqui, elas são ferramentas que pertencem a 3D View, usando o modo objeto. O que é o modo objeto? O modo objeto é aquele modo que vai me permitir trabalhar o objeto como um todo. Eu não tenho como trabalhar a estrutura do objeto. Para eu trabalhar a estrutura do objeto, eu tenho que entrar num segundo modo, chamado Edit Mode. Veja que aqui na esquerda as ferramentas mudam, nós vamos ver isso no próximo tutorial. E tenha outras funcionalidades em relação ao que nós iremos fazer aqui na estrutura do objeto. Então, voltando nossa atenção para o Object Mode, já tendo visto essas opções aqui da barra de ferramenta, vejam que estão sendo representadas de forma iconizadas. Mas eu posso utilizá-las de forma também descritivas. Como, Luciano? Eu posso encostar o cursor entre a barra da ferramenta e a 3D View, ele se transforma numa seta dupla. Eu vou pressionar o botão esquerdo, arrastar para a direita e aqui, além de ter o ícone, eu tenho o descritivo da ferramenta. Isso facilita aí para a gente
conhecer cada ferramenta individualmente. Vamos voltar a atenção aqui para a barra da direita. Então, para ativarmos a barra direita, que é a barra de propriedade, vamos usar a tecla N de navio. Então, nós temos a primeira guia. A guia item, aqui, ela vai trazer as opções de transformação. O que são opções de transformação? É a manipulação do objeto, seja pela locação, pela rotação ou pela escala do objeto, ou até mesmo pelo dimensionamento do objeto. Quando nós falamos locação aqui, a gente já viu que a gente pode usar essas setas para poder fazer o quê? Movimentação, a rotação e a escala do objeto, até fazer tudo ao mesmo tempo. Mas aqui também nós podemos alterar os valores pertinentes às coordenadas para fazer alterações possíveis através dessa propriedade aqui chamada item, na barra N. Então, se eu vier em locação aqui e disser que eu quero que o meu objeto, que é o cubo, que está selecionado, se desloque para trás 2 metros, eu vou usar um valor negativo aqui. Vou usar -2, dou o Enter. Repare que o ponto de origem dele se desloca por 2 metros. Ele sai do centro e vem 2 metros atrás, porque eu estou utilizando um valor negativo. Porém, se eu quiser que esse objeto se desloque 4 metros no sentido da seta, que é o valor positivo, eu uso um valor positivo. Então eu uso aqui 4, Enter. Ele se deslocou 2 metros ao centro e mais 2 metros para frente. Se eu quiser que ele retorne para trás, eu uso novamente o valor negativo, -2, ele vai na direção oposta à seta. Se eu quiser que ele volte para o centro, eu uso 0 e ele volta o seu ponto de origem aqui para o centro da nossa área. Isso vai acontecer também com rotação e com escala. Então, se eu quiser que esse objeto ele faça um giro de 45 graus em relação ao eixo X, que é a linha vermelha, eu venho aqui na opção de Rotation, clico em X, digito 45, Enter. Ele faz um ângulo de 45 graus aqui, a partir do seu ponto de origem. Se eu quiser que ele volte, eu uso novamente o valor 0. E vamos agora ver aqui o Scale. O Scale vai fazer o redimensionamento do objeto a partir de um eixo ou a partir de todos os eixos. Se eu quiser fazer o redimensionamento a partir do eixo Y, veja que ele está aqui com uma escala de 1. Se eu quiser que ele aumente em 4 no eixo Y, eu coloco em Y um valor 4. Ele vai aumentar em 4. Eu só aumento a dimensão do objeto pelo eixo Y. Se eu quiser voltá-lo ao valor normal, eu uso 1. Se eu quiser que ele se utilize apenas de 2 eixos para fazer a escala, eu vou selecionar o eixo X, por exemplo, pressionar o botão esquerdo e arrastar até o eixo Y. E vou largar o botão esquerdo. Aqui eu tenho agora como imputar um valor para essas duas coordenadas. Eu posso dizer que eu quero em X e em Y que o objeto tenha um redimensionamento de 3. Eu posso agora fazer com que o objeto tenha as suas opções movimentadas pelos 3 eixos. Basta que eu encoste o cursor no X, pressione o botão esquerdo e com o botão pressionado eu vou arrastar até e vou soltar o botão esquerdo. Aqui agora eu tenho como colocar o valor nas 3 opções. Vou deixá-lo aqui com 1 e vou dar o Enter. Eu volto à escala àquela condição anterior do objeto. Aqui na opção Dimensions é muito parecida com o Scale. Então se eu aumento o X aqui em 3, eu estou estendendo o objeto em 3 aqui nessa opção de dimensionamento. Só que o que vocês vão notar aqui é que em Dimensions nós temos essa opção aqui sendo referida em uma medida de metros. E essa medida ela pode ser alterável quando nós usamos aqui essa opção em forma de alguns objetos chamados Scene Properties. Quando nós clicamos, vocês vão ver que eu tenho uma guia aqui chamada Units. Essa guia Units ela vai trazer o sistema métrico, que pode ser o sistema padrão que nós estamos utilizando, ou nós podemos utilizar o sistema imperial britânico, que é Libras, etc. Aqui nós temos como definir qual é o tipo de medida que nós utilizaremos em rotação, em comprimento, em massa ou em horas. Então, se eu quiser, como eu estou trabalhando aqui com medidas que é comprimento, lente, eu vou vir aqui nessa caixinha lente, selecionar o tipo de medida que eu quero ver lá na minha caixa de dimensões. Exemplo, eu estou utilizando metros. Se eu quiser ver em quilômetros, eu passo a trabalhar com quilômetros. Se eu quiser ver em centímetros,
eu passo a trabalhar com centímetro. Se eu quiser as medidas em micrômetros, eu clico em micrômetros. Vocês vão ter as medidas sendo estabelecidas a partir daqui. Vamos deixá-la em metro, que é o padrão. E vamos passar para a segunda guia. A segunda guia é a guia Tool. Nessa guia Tool, vocês vão ver que eu tenho uma opção aqui, Active Tool. O que é o Active Tool? O Active Tool, ele se refere às ferramentas que nós estamos utilizando de forma ativa no momento. Então, quando eu volto aqui para a esquerda, qualquer ferramenta dessa aqui que eu selecionar, exemplo, Select Box, a ferramenta que eu estou utilizando aqui é o Active Tool Select Box. É ela que está ativa. Aqui nós temos como utilizar alguns recursos de forma direta para mexer nas propriedades da ferramenta. Se eu clico em Cursor, a ferramenta que estará ativa aqui é o Cursor. Se eu clicar em Move, a ferramenta que estará ativa aqui é o Move. Se eu clicar em Rotate, e assim sucessivamente. Todas as ferramentas que eu tiver ativa aqui estará aparecendo nessa opção Tool em Active Tool, que é a ferramenta ativa. Aqui em Transform eu tenho como ativar o que nós chamamos de deslocamento do nosso ponto de origem. É a mesma coisa que eu vir aqui em Options. Vocês vão ver que eu tenho a opção de mexer com a origem, com a locação e com o parentesco. Então, se eu quiser ativar aqui o deslocamento do ponto de origem do objeto para outro local, basta eu selecionar a opção Origins. Se vocês aproximarem, vou usar aqui a visão em wireframe, veja que surgiu um eixo aqui, que é o eixo que representa quem? O objeto, que é o nosso objeto ponto pivô. Então eu posso utilizar o Move aqui, e eu tenho, além da seta de movimento, eu tenho os eixos do ponto de origem. Então eu posso alterar esse ponto de origem para outro ponto qualquer, e voltando à minha visão em modo sólido, se eu quiser rotacionar o objeto, eu não vou rotacionar pelo seu centro. Veja que ele vai ser rotacionado a partir da posição do ponto de origem. Mas para isso acontecer, vou dar o Ctrl Z aqui, é necessário que eu desabilite o Origins. O Origins deixou de aparecer, agora sim eu posso rotacionar. Veja que o ponto de origem se baseia nessa nova localização e a rotação acontece a partir daí. Se eu tivesse com um ponto de origem no meio, vou dar o Ctrl Z aqui, como estava antes, a rotação seria, vou desabilitar aqui o Origins, tá? A partir do seu centro. Então, é aqui que nós vamos ter como transformar aqui a origem para mudar a posição dela. Voltando à nossa opção agora para View, é aqui que nós vamos controlar a nossa vista. Se vocês olharem aqui a vista, nós temos a opção Focal Length. O que é esse Focal Length? Quando nós olhamos a nossa área através da ferramenta que é a câmera, observe que o Focal Length aqui representa a forma como essa câmera verá o cenário. Então, selecionando o objeto câmera aqui na Outliner, vocês vão vir aqui no editor de propriedades e clicar no ícone que representa a câmera. Veja que eu estabeleço aqui o Focal Length, que é o comprimento focal aí da câmera, de 50. Aqui eu posso alterar. Se eu quiser usar aqui no modo ortográfico, eu tenho uma vista diferenciada. Se eu quiser usar no modo panorâmica, eu vou ter uma forma diferente de vista. Se eu quiser no modo perspectiva, que é o padrão, eu posso alterar esse foco aqui. Se eu aumento, ó, eu aumento a aproximação aqui de foco da câmera em relação à área. Então esse focal length representa essa constituição que vocês estão vendo aqui. Aqui na opção View Lock eu tenho como travar a vista em relação a um determinado objeto. Então se eu quiser nesse exemplo aqui travar a minha vista em relação ao objeto cúbico, eu seleciono aqui com conta-gotas ou até mesmo com a caixinha aqui abrindo o objeto que eu quero travar a vista. Então seleciono aqui o conta-gotas, vou selecionar esse objeto. Então minha vista está travada em relação a esse objeto aqui. Aqui eu posso desabilitar. Outra forma que eu tenho também é de travar a vista em relação ao cursor 3D. Clicando aqui, eu travo a minha vista em relação a esse cursor que representa aqui a adição de objetos. Se eu quiser travar a vista através da câmera, eu posso, por exemplo, aqui selecionar a câmera. Veja que eu posso movimentar a câmera, ela se movimenta. Se eu tentar movimentar aqui, eu estou movimentando a vista da câmera, mas não movimento o cenário. Porém, quando eu uso esse artifício aqui chamado Lock Camera to View, eu estou fazendo aqui o travamento da câmera e agora eu posso arrastar o cenário independentemente. Isso é muito usado aqui para a gente
posicionar de forma legal o enquadramento do nosso projeto junto à área. Nós vamos ter aqui embaixo o 3D Cursor. O que é o 3D Cursor? O 3D Cursor vai permitir a gente movimentar esse cursor. Então, se eu vier aqui em Location, em X, veja que eu movimento o cursor 3D através dessa opção, sem precisar dar clique com o botão esquerdo do mouse. Então, se eu quiser fazer com que ele volte à posição, eu venho aqui em 0. Então, se por acaso eu vier aqui com a ferramenta Cursor, clicar o meu cursor, ele está aqui, nessa posição. As referências aparecem todas aqui desse clique que eu dei. Então, se eu quiser alterar essas referências para que o cursor venha para o meio, em vez de usar o Shift S e o Word to Origin, eu posso vir aqui, estabelecer que eu quero nos 3 eixos a locação 0. E o meu cursor vem para o centro. E aqui nós encerramos, usando a tecla N, as nossas dicas sobre essas caixas de ferramentas. Lembrando que a barra a gente pode ativar com N e desativar com N. Aqui a gente pode ativar com T ou desativar com T. Podemos encostar o cursor, arrastar e comprimir essas ferramentas. Até o próximo tutorial.